Deus do Trovão versus Homem de Borracha, quem será que ganha? Eu sou o Mitter e nesse Nerdologia apoiado pela Lura, eu vou te provar fisicamente que o Luffy infelizmente jamais teria vencido o Enel em One Piece. A gente aprende que alguns materiais são condutores de eletricidade, como os metais, e que outros são isolantes elétricos, como a borracha. Mas e se eu te falar que não é bem assim que funciona? O termo isolante elétrico não serve para definir um material. Isso porque qualquer material pode ser um condutor dependendo das condições. A propriedade que define até que ponto os materiais conseguem ser isolantes é o que a gente chama de rigidez dielétrica. Ela diz quantos volts você precisa aplicar num certo comprimento de um material para ele começar a conduzir eletricidade. Por exemplo, o ar não é um bom condutor de eletricidade, ele tem uma rigidez dielétrica de 3 milhões de volts por metro. Mas quando uma nuvem fica muito carregada e a diferença de cargas entre ela e o chão é grande o suficiente para romper a rigidez dielétrica do ar, por exemplo, aí rola o raio. Inclusive, esse barulho altaço que vem junto dos raios acontece porque o ar ao seu redor é muito aquecido muito rapidamente, fazendo ele se expandir como em uma explosão, igual eu mostrei em Super Câmera Lenta lá no meu perfil. É aí que a gente entra no primeiro ponto da batalha do Luffy versus Enel. Com golpes elétricos criados por uma tensão de até 200 milhões de volts, o Enel esquentaria todo o ar em volta dos seus ataques, e a gente sabe que o Luffy não é imune a altas temperaturas. Mas como bons físicos que somos, a gente vai desprezar o efeito de esquentar as coisas para ver se o Luffy seria capaz de aguentar os ataques elétricos do Enel. Se o corpo do Luffy fosse feito de uma borracha de rigidez elétrica de 30 milhões de volts por metro, que é um valor próximo do real para borrachas, tomando um golpe de corpo inteiro, ele passaria a conduzir corrente elétrica para uma tensão de uns 52 milhões de volts entre a sua cabeça e os pés. Muito menos que os 200 milhões que o Enel consegue gerar. Pois é, o chapéu de palha seria derretido rapidinho. E rapidinho, você sabia que na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, você que assiste o Nerdologia tem 10% de desconto na matrícula para acessar todos os cursos? Tem desenvolvimento de aplicativos, de UX, ciência de dados e muito mais. Vai lá ver no link da nossa bio.